Então, é hora de você pegar o papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre os 3 pilares para dizer não sem culpa. Existem 3 pilares importantes que eu vou te ensinar aqui hoje para você aprender a dizer não sem culpa. E para a gente começar, eu tenho uma pergunta e eu quero a sua sinceridade. Coloca aqui, você tem dificuldades de dizer não? Sim ou não? Coloca aqui, sim ou não. Você tem dificuldades de dizer não para pessoas próximas, para situações, aquelas situações que você não gostaria, mas você acaba dizendo sim? Como é o seu comportamento? Você consegue dizer não tranquilamente, sem culpa? Você consegue dizer não de uma maneira sem ficar abalada, sem ficar pensando, nossa, será o que a pessoa vai pensar? Será que eu vou magoar alguém? Será que isso, aquilo? Ó, vamos ver, ó. A Cris, sim, tem essa dificuldade. A Camila, a Elisângela, a Flá também tem essa dificuldade. E essa dificuldade, presta muita atenção. Ó, a Ludinha tem muita dificuldade em dizer não. A Jaque, ainda tenho. A Suzana, para algumas coisas ainda tenho dificuldades em dizer não. E a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, que essa dificuldade de dizer não, ela é mais comum do que você imagina. Não é uma coisa exclusiva com você. Você viu, né? Você viu que várias pessoas aqui responderam que têm essa dificuldade de dizer não. E por que nós temos tanto essa dificuldade de dizer não? Porque isso tem a ver com a nossa sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Com o nosso instinto de sobrevivência. Ao longo da nossa evolução, nós aprendemos que pertencer a um grupo, a uma família, a um grupo de amigos, nos garante segurança. Não é 100% verdadeiro isso, mas foi assim que nós evoluímos como espécie, porque lá atrás, quando nós, Homo sapiens, andávamos sozinhos, em outros tempos, há milhares de anos atrás, nós éramos seres insignificantes dentro da cadeia alimentar. Então, sozinhos, nós éramos mortos pelos predadores da época. Quando o Homo sapiens entendeu que andando em bando, andando em grupo, ele poderia derrotar o predador, isso ficou como uma lição. Aprendemos que pertencer é muito importante. Então, quando eu digo não para alguém, há um risco dessa pessoa, por exemplo, não olhar mais para mim. Há um risco dessa pessoa não querer falar mais comigo. Há um risco de eu ficar até sozinho. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E aqui eu quero trazer uma primeira reflexão importante a respeito disso. E é de um dos livros que eu mais gosto, um dos livros que eu mais recomendo para você. É um livro assim que está no meu top 5, no meu top 5 de livros favoritos, que é o livro A Coragem de Não Agradar. O caminho para a liberdade é você abandonar a busca pelo reconhecimento e aceitação dos outros. Esse é o verdadeiro caminho da liberdade. Pode printar essa tela aí para você guardar essa frase se você quiser. Esse é o verdadeiro caminho da liberdade, quando você não depende da aceitação, do reconhecimento de outras pessoas. É quando você age de maneira espontânea, age de maneira que tem a ver com a sua essência. Faz sentido isso para você? Esse é o verdadeiro caminho da liberdade. Isso é liberdade. É quando você é autêntica, quando você é autêntico, quando você não depende desse reconhecimento de terceiros. Tudo bem? Faz sentido? A Suzana, realmente ótimo livro. Inclusive, estou relendo. Bom dia, Karen Pacilo, minha amiga. Seja muito bem-vinda. A Dos Santos Beckman também por aqui. Zenilda, Yoshi, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente está falando sobre os 3 pilares para dizer não sem culpa. E é difícil você sustentar o não. Por quê? Porque quando você diz o não para alguém, normalmente essa pessoa fica o quê? Ela fica talvez chateada com você, porque ela sempre se acostumou com você dizendo sim. E essa mudança é uma mudança que é difícil muitas vezes da gente lidar, porque, volto a dizer, ela vai instintivamente à nossa sobrevivência, ao nosso instinto de sobrevivência. Tudo bem até aqui? Quem está chegando aqui, ó, a gente está falando sobre os 3 pilares para dizer não sem culpa. Se você está aqui pela primeira vez, diz aqui, primeira vez. Bom dia, Carla. Bom dia, Maria Lucília. Sejam bem-vindas. Só que
Quando você diz sim para todo mundo, quando você diz sim para situações que não são boas para você, você está fugindo da sua essência. Quando você está falando sim para todo mundo e muitas vezes carregando pessoas, situações nas costas, alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui se você se identifica com isso. Você se torna a salvadora, o salvador da vida das pessoas? Tudo bem? Então coloca aqui se você se identifica com isso. A Cris, como fazer se a pessoa não entende e não fica retomando a questão? Peraí que eu li errado. Preciso botar os óculos mesmo. Como fazer se a pessoa não entende o não e fica retomando a questão? Aí é uma questão mais sua. E aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Isso, Cris, tem muito mais a ver com você do que com essa pessoa. Porque se você disse um não para ela e se essa pessoa ela não quer entender e esse não é importante para você sustentar, aí você precisa tomar uma decisão. Aí você precisa fazer escolhas. Talvez essa pessoa não seja uma pessoa que será boa para o seu convívio. Tudo bem? Faz sentido? Ó, várias pessoas se identificaram, algumas não. Perfeito. Só que isso, você não conseguir dizer o não, quando você não consegue sustentar o não, de uma certa maneira você fica aprisionada, aprisionado. E aqui eu quero trazer uma outra reflexão de um grande filósofo estoico, o meu favorito, o Epiteto. Aquele que teme dizer não, muitas vezes se encontra escravizado aos desejos e expectativas dos outros. Faz sentido isso para você, essa reflexão do Epiteto? Quando você não consegue dizer o não, você está totalmente à mercê da vida de outras pessoas, das decisões, das escolhas, dos humores de outras pessoas. Isso, desculpa, não é vida. Longe disso. Isso é uma sobrevivência. Não dá para falar que isso é uma vida plena. Não dá. Você precisa aprender a viver sem essas expectativas, porque essas expectativas e desejos de outras pessoas, elas estão direcionando o quê? O seu destino. E aqui eu vou trazer uma pergunta para você. É uma pergunta que eu fiz ontem e eu tenho repetido ela para você sempre refletir. Qual é a história que você quer que os seus filhos ou netos contem sobre você? Uma história de coragem ou uma história de covardia? Porque hoje você não consegue dizer um não porque existem medos. Existe o medo de não agradar, o medo dessa pessoa te abandonar, o medo de você ficar sozinha. São esses medos que te paralisam e fazem você dizer o sim quando você gostaria de dizer não. E começa a olhar para a sua história, se a sua história não seria diferente se você tivesse dito não para algumas situações. Boa, Yoshi, medo de não ser aceita, perfeito. A Jaque, uma história de coragem com certeza. A Zenilda, nossa, até pouco tempo eu era a faz tudo para os outros, era a Madre Teresa de Calcutá. E esse é um padrão, e a gente vai entender daqui a pouquinho, que você, de uma certa maneira, abraçou. E aí você tem responsabilidade nisso. Será que você está preparado para ouvir isso? Mas você tem responsabilidade nisso. Você atende hoje a um padrão. O seu padrão hoje é esse de dizer sim para tudo, para todos os oportunismos que muitas vezes aparecem para você. Porque existe uma diferença entre oportunidade e oportunismo. Oportunidade é algo positivo, algo que vai te acrescentar, que vai fazer com que você cresça. Oportunismo é normalmente uma cilada disfarçada de oportunidade. Tudo bem? A Lurdinha, olha só, verdade, tenho sofrido muito por isso. Abracei causas que não são minhas. Olha só. E por que você fez isso? E você vai entender daqui a pouquinho. E aqui, Lurdinha, até para você não se culpar. Você abraçou porque você agiu de uma maneira automática. De uma maneira automática. E daqui a pouco você vai entender até para você poder usar esses 3 pilares que eu vou te dizer aqui. Tudo bem?
A Cris, passei muito tempo assim, hoje consigo dizer não, mas tem pessoas que não querem ouvir meu não. Então, Cris, se essas pessoas não querem ouvir o seu não, para de falar. Simples assim, para de falar. Porque uma hora, essa pessoa, ela vai ter que entender, pelo bem ou pelo mal, que você mudou, que você não é mais a mesma pessoa. Essa pessoa insiste em querer o teu sim, por quê? Porque ela se acostumou há muito tempo com você dizendo sim, mas agora é um problema dela e não seu. Tudo bem? Boa, Jaque, oportunismo é uma cilada disfarçada de oportunidade. E aí eu vou trazer uma outra reflexão aqui do Epiteto, antes da gente entrar nos 3 pilares, que é fundamental para você entender a importância desse assunto. Dizer não quando é necessário é uma expressão de liberdade e autenticidade. É liberdade, é você ser autêntica, é você ser autêntico, é você ser verdadeiro com seus sonhos, com seus objetivos. Você muitas vezes está vivendo a vida dos outros. A Lurdinha falou aqui, né, de assumir causas que não são as dela. Você está vivendo a vida dos outros e não está vivendo a sua. E é por isso que você adoece. É por isso que você não tem tempo para si. É por isso que você não se cuida. É por isso que a sua saúde está debilitada. É por isso que você não tem tempo, por exemplo, para ir na academia ou para estudar algo que vai fazer você prosperar, vai fazer você crescer. Alguém se identifica com isso? Enquanto você não aprender a dizer não, você não é livre e você está vivendo a vida dos outros, você não está sendo autêntica. E não ser autêntico é o que adoece a nossa alma. Vou repetir. Não ser autêntico é o que adoece a nossa alma. E adoece mesmo. Porque existe uma incongruência entre quem você quer ser, entre o que você é, com uma circunstância, uma vida que está totalmente desconectado com isso. E isso adoece a alma. E a grande verdade é, quando você adoece a alma, todo o resto vai junto. Vai junto. Você não pode deixar essa alma adoecer mais, vivendo a vida dos outros. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se essa nossa conversa de hoje aqui está fazendo sentido. Boa, Suzana. Não ser autêntica adoece a alma. Adoece a alma. Exatamente, adoece a alma. Quando eu estou ali dizendo sim para todo mundo e não, eu estou adoecendo a minha alma. A Ludinha, tudo começa com a intenção de ajudar as pessoas. E diante disso elas abusam. Olha só, legal você ter falado isso, porque você vai entender daqui a pouquinho. Por quê? Por quê que você tem esse comportamento? Tudo bem? A Zenilda, na verdade eu acho que quando falamos não, as pessoas não aceitam e você não serve mais. E aí qual é a tua reação em relação a isso? Você fica triste? Porque se você fica triste, aí o problema é seu. E aí tem a ver com o que a Cris estava falando aqui pra gente. A pessoa que vai receber o não, é um problema dela, do momento que você diz o não para ela, se ela vai reagir bem ou mal. E a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. Agora, se você fica triste porque você não serve mais, é porque você está dando importância a isso. É você que está dando importância a isso. E aí você precisa entender por que isso te fere. Por quê? Presta atenção agora que fichas vão cair. Fichas irão cair. Todos nós, de uma certa maneira, atuamos na vida. Presta atenção. Nós atuamos na vida. Imagine que a vida é uma grande peça de teatro. E todos nós temos um papel. Imagina uma grande peça de teatro e cada um tem o seu papel. Olha para a tua família. Imagina que a sua família, ali, cada integrante tem um papel. Bom dia, Camila, sempre animada, seja bem-vinda. Andréa Borges também, bom dia. A gente está falando sobre os 3 pilares para dizer não sem culpa. Imagine que a vida é uma grande peça de teatro e você tem o seu papel. Esse papel
ele é determinado pelo que você viveu na sua infância desde a gestação. O papel que você desempenha na vida está totalmente relacionado ao que você viveu na sua infância desde a gestação. E nem sempre, presta atenção, e nem sempre está conectado com a tua essência. Nem sempre realmente é aquilo que você é. Então presta atenção. Se você, em algum momento, viveu a sensação ou literalmente o abandono, a sua mente que busca o tempo todo garantir a sua sobrevivência, a sua mente cria uma interpretação junto com uma emoção para garantir a sua sobrevivência. E essa interpretação cria também o seu personagem nessa peça de teatro. Eu vou te explicar melhor agora. Vamos imaginar que a sua gestação, ela foi inesperada. Não foi uma gestação planejada, porque existe uma diferença. Tudo bem? Às vezes, mamãe e papai se relacionaram, sei lá, estavam namorando, e aí engravidaram. E ali não era o momento para eles, e aconteceu. Essa é uma gestação inesperada. E aí a mãe viveu várias emoções diante das circunstâncias dela. Vamos imaginar que, por exemplo, essa mãe não teve o apoio do seu pai, não teve o apoio dos pais dela, e ela ficou completamente sozinha, se sentindo sozinha e abandonada naquele período da gestação. Como você acha que ela ficou? Feliz? Você acha que ela ficou contente? Que ela estava super bem, plena, vivendo a maternidade? Não. É praticamente impossível imaginar que alguém que viveu essa situação, ela não tenha vivido a tristeza, o medo de ficar sozinha, o medo de não sobreviver, o medo, né, de passar necessidades, o medo de não dar conta de uma criança. Tá fazendo sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido, porque isso que eu estou te falando fará fichas caírem aí. Você vai entender talvez a sua história hoje e a sua dificuldade de dizer não. Ok, ô gato, e o que a história da minha mãe nessa gestação tem a ver comigo? Tudo. Porque a partir dos 3 meses de gestação, você estava vivendo as mesmas emoções da mãe. Isso é determinante para o que vai acontecer na sua vida. Então, se mamãe está vivendo, por exemplo, a tristeza, você está absorvendo a tristeza. Se a mamãe está vivendo a insegurança, você está vivendo a insegurança. Se mamãe está vivendo o medo, você está vivendo o medo. E a partir daí, a sua mente, que quer sempre garantir a sua sobrevivência, ela, de uma certa maneira, ela cria esse personagem para você. E aí, para sobreviver, e o bebê, quando nasce, o bebê humano, ele não tem autonomia. Ele não consegue ficar sozinho. Faz sentido? Ele não consegue ficar ele não consegue ficar sozinho sem um adulto. E aí, com medo de não sobreviver, qual é o comportamento que eu passo a ter? O comportamento de ser um filho, uma filha bonzinho, boazinha. Aquele que obedece. E quem é esse filho, filha obediente? É aquele que sempre diz o quê? Sim. Ele sempre diz sim. Alguém aqui se identifica com isso? De ser o filho, filha boazinha, aquele que faz tudo, que diz sim, mamãe, pode deixar que eu faço. Sim, mamãe, eu faço, eu carrego os problemas da senhora, eu carrego os problemas do mundo. Sim, eu faço. Isso se torna o quê? O seu padrão. Isso se torna o seu padrão. E aí, claro, a gente aprende, uma das maneiras, são duas as maneiras. Uma das maneiras é repetição. Então imagina, você aprendeu provavelmente desde a sua mais tenra idade
a ser essa boazinha, esse bonzinho. Sim, 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 sim. A tua mente olha e fala o seguinte, isso aqui deu certo. E se deu certo, mantenha isso para o resto da sua vida. Aí começa a perceber, no ambiente familiar você sempre disse sim, e você sobreviveu, e deu certo. Aí você vai para o ambiente escolar, você também diz sim, você aceita, você se cala diante, às vezes, de algumas situações para pertencer. Você continua bonzinho, boazinha. Porque quando você é bonzinho, boazinha, você pertence àquele grupo. Aí você expande, né, a sua vida para outras áreas. Esse padrão está com você desde a gestação, desde a infância. Por isso que hoje é difícil para você dizer não, porque já é um padrão. Escreva aqui, é um padrão automático. É um padrão automático. E esse padrão automático faz com que você não consiga dizer o não em situações que, na verdade, tem a ver com ferida emocional. Escreva aqui, ferida emocional. E enquanto essa ferida emocional ela não for tratada, quando você não tratar a causa dessa ferida emocional, você vai continuar vivendo nesse padrão automático. Porque aí não é, presta atenção, não é a adulta que está aqui que toma a decisão de dizer não, mas é a criança que viveu aquele medo de ser abandonada e que aprendeu a dizer sim, que responde para você. Por isso que é tão difícil para as pessoas dizerem não, principalmente quando a gente fala de pessoas muito próximas, familiares, pai, mãe. Porque você talvez até consiga falar não para situações ou para pessoas que não são do seu convívio próximo. Faz sentido? Alguém se identifica com isso? No trabalho, por exemplo, eu falo não lá para o meu chefe, beleza. Mas você talvez não consiga falar não para a mamãe, para o papai, para os filhos. Por quê? Porque existe uma ferida emocional aberta e te machucando. Tudo bem? Bom dia, Thalita. Bom dia, Fátima. Oi, Fátima. Seja bem-vinda. A Catarina, a Judite. Bom dia. Ludmila, seja muito bem-vinda. Direto de Londres. A Fanny Leite também por aqui. A gente está falando sobre os 3 pilares para dizer não sem culpa. E agora eu vou mostrar esses 3 pilares. O 0, digamos, o pilar 0 é você tratar a sua ferida emocional. Isso eu diria que é algo fundamental para você quebrar esse padrão. Fundamental. Eu, Rose, bom dia. Maria também, sejam bem-vindas. Olha só, Lourdinha, nossa, muito sério isso, estou fazendo grandes descobertas. Olha para a sua história, Lourdinha. Olha para a sua história. A pergunta, eu como hipnoterapeuta, uma pergunta que eu sempre faço é: como foi a sua gestação? Né? Como foi a gestação? Ela foi desejada ou ela foi inesperada quando você estava na barriga da mãe? Essa pergunta, ela traz uma resposta que mostra muitos caminhos, muitos caminhos. Uma outra, como era a relação da mamãe e do papai como um casal quando você nasceu. Porque lembra, você estava absorvendo todas as emoções da mãe. Então se mamãe, vamos imaginar, ela era desvalorizada, ela tinha medo, né, de ser abandonada, ela tinha medo da violência muitas vezes. Isso tudo você estava absorvendo. E aí a sua mente cria várias interpretações. E são essas interpretações que geram o quê? O seu comportamento. Tudo bem? Vamos agora então falar de 3 pilares para você dizer não sem culpa. Primeiro pilar aqui: escutar mais e reagir menos. Esse é um pilar fundamental. Por quê? Muitas vezes a pessoa chega com a sua demanda, ela joga no seu colo e você reage automaticamente, aceitando. Alguém aqui se identifica isso? Aprenda a absorver
aquilo que está sendo falado para que você não reaja apenas. Quando você reage, a tendência é automaticamente você dar uma resposta que já está acostumada. Então, se você sempre diz sim, você vai dizer sim. E aí depois você se arrepende. Alguém já viveu isso? De ter dito sim para uma situação que você não gostaria, aí depois você fala, nossa, não devia ter falado isso. Me arrependi. Quem aqui já se identifica, quem se identifica com isso? Então, escutar mais e reagir menos. Eu sempre gosto de brincar com isso, né? Não é à toa que nós temos 2 orelhas e uma boca. A matemática é muito sábia, né? Temos 2 orelhas, a gente precisa escutar mais. E você não precisa, né? Você não precisa responder tudo na urgência dos outros. Guarda essa frase mudou muito a minha vida. A sua urgência não é a minha urgência. A sua urgência não é a minha urgência. Para mim é uma frase libertadora, porque muitas vezes as pessoas vêm com as suas urgências e elas atropelam aquilo que é importante para mim. Isso, por exemplo, no trabalho é muito comum. Isso é muito comum nas famílias também. A pessoa vem com a urgência dela, o desespero dela, e como se você tivesse que resolver aquilo no tempo que ela quer. Não. Você tem uma vida, você tem os seus planos, você tem, né, as suas prioridades, a sua prioridade. Aliás, prioridade não deveria ser usado no plural. Prioridade deveria ser singular. Prioridades deveria ser proibido. A Suzana do passado era assim, respondia no automático. A sua urgência não é a minha urgência. Isso. A sua urgência não é a minha urgência. Então, escute mais e reaja menos. Esse é o primeiro pilar para você aprender a dizer não. Segundo pilar, entender, e eu falei aqui já um pouquinho na resposta que eu dei para a Cris e para a Ludinha também. Entender que a reação do outro se trata dele e não de você. O seu não vai desagradar muitas pessoas, principalmente no início. Principalmente quando as pessoas estão acostumadas com você dizendo sim. E dizer não sem culpa é um processo muito importante para que você se liberte verdadeiramente. E é importante que você entenda que a reação da outra pessoa não depende de você. Se ela vai reagir mal, se ela vai ficar brava com você, esse é um problema dela. Agora, se você, presta atenção, se você, como a Lurdinha falou há pouco, a Meire, estou me vendo, sempre respondo no sopetão, né, falando de escutar mais e reagir menos. Então, busque reagir menos. Agora, se você sente, né, quando a pessoa reage mal, aí, digamos que o problema está com você. E tem a ver com aquilo que eu falei sobre ferida emocional. Aí é o seu medo de ser rejeitada, o medo de ser abandonada, o medo de não dar conta, o medo de ficar sozinha, que acaba gerando esse mal-estar em você. Então você precisa o quê? Curar essa ferida emocional. Você precisa cicatrizar essa ferida emocional, porque ela está aberta. Porque aí o que acontece? No momento que você diz o não e a pessoa reage mal, e você sente, né, você fica com medo, a tendência é o quê? Você dizer sim. Ah, não, tá bom, eu digo sim, eu faço. Só que isso te prejudica. Isso não te deixa livre. É aquilo que Epiteto falou, que eu vou trazer até de volta. Dizer não quando é necessário é uma expressão de liberdade e autenticidade. Quando você não consegue dizer não, especialmente para aquelas situações que elas são ruins para você, você está presa, você está preso. Você é um prisioneiro. Faz sentido isso para você? Ótima pergunta, Ludinha. Como cicatrizar feridas emocionais? Como cicatrizar feridas emocionais? Você, teoricamente, não nasceu com essa ferida emocional. Eu digo teoricamente por quê?
Porque como no exemplo que eu dei, na gestação, essa ferida já pode ter sido aberta. Mas não é para todo mundo, não é o que acontece com todo mundo. Mas, teoricamente, você não nasceu com essa ferida emocional. Mas existiu um primeiro momento que gerou o quê? Um trauma. Escreva aqui, um trauma. E todo trauma tem o quê? Uma emoção associada. Então imagine o seguinte, imagine que você, na infância, você estava andando de bicicleta e aí você caiu e ralou o seu joelho. E óbvio, doeu bastante. Quando você toca nesse joelho, dói, não dói? Por quê? Porque a ferida está aberta, então você toca e dói. Agora, imagine que o tempo passou, décadas se passaram. Aí você olha para o seu joelho e aí você toca nele e ainda dói. Por quê? Porque a ferida está aberta. E por que essa ferida dói e está aberta? Porque existe uma emoção. Existe uma emoção ainda associada àquele evento, àquele fato. Como que eu curo uma ferida emocional? Eu preciso primeiro tirar a emoção. Eu preciso desativar a emoção. Quando eu desativo a emoção, a cicatrização acontece. Aí eu posso, claro, anos depois, tocar nessa ferida. Eu vou lembrar, claro, não tenho como esquecer. Eu vou lembrar, puxa, olha, nossa, essa ferida aqui é daquela vez que eu estava andando de bicicleta e eu caí, ralei o joelho, doeu muito. Mas você toca nela e não dói mais. Então como é que você faz isso? Você precisa tratar a causa. E como que eu trato a causa? Como que eu trato essa emoção? Através da mente subconsciente, que é a sua mente emocional. E de maneira prática, o caminho que eu sempre recomendo é a hipnoterapia. Quem conhece aqui a hipnoterapia? A hipnoterapia é uma terapia extremamente eficaz e breve, porque ela vai exatamente na causa, ela vai nessas emoções, ela desativa, ela quebra essas emoções, e a partir do momento que você quebra essas emoções, uma nova interpretação sobre o fato acontece, você muda essa programação. E quando você muda essa programação, o seu comportamento passa a ser diferente. Tudo bem? Respondi? Coloca aqui, Ludinha, se eu respondi. A Claire, bom dia, Claire, bom dia, não consigo dizer não. Isso me deixa ruim, porque faço as coisas não querendo fazer. E eu tenho certeza disso, como isso é ruim. E eu falei no início, né? Não sei se você estava aqui no início, que isso adoece a alma, quando você não é autêntica. Porque quando você faz algo que você não quer, você não está sendo autêntica. E isso adoece a alma. Isso adoece a alma. E aí, quando você adoece a alma, todo o resto adoece também. Tudo bem? Vamos para o terceiro pilar agora, para você aprender a dizer não. E o terceiro pilar é ter um objetivo claro de vida. E aqui é mais filosófico, mas é fundamental. Por quê? Porque às vezes hoje você diz sim para todo mundo porque você não tem um objetivo de vida claro, definido. Então, digamos, você não sabe para onde vai direito, então você vai aceitando as coisas como se aquilo fosse normal para você, como se aquilo fosse a sua vida. Tem muita gente vivendo a vida dos filhos, tem muita gente vivendo a vida dos pais, tem gente vivendo a vida de outras pessoas e não a sua própria. Tudo bem? É fundamental você ter um objetivo claro de vida. E por que é fundamental você ter um objetivo claro de vida? Porque aí você vai usar essa pergunta que eu vou colocar na tela para você agora. Sempre que algo surgir, você vai fazer essa pergunta. Esse pedido, ele me aproxima ou ele me distancia do meu objetivo de vida? Isso que essa pessoa está pedindo para eu fazer e que vai fazer com que, por exemplo, eu perca tempo e não tenha mais tempo para dedicar para mim mesma, isso me aproxima ou me distancia do meu objetivo? Se você não tem um objetivo claro, não tem como você fazer essa pergunta para si. Agora, quando você tem um objetivo claro, você sabe que essa resposta vai determinar o seu sim ou não. Faz sentido isso para você? Então, vou colocar aqui de novo os 3 pilares para você, printa a tela para você não esquecer.
escutar mais e reagir menos, entender que a reação... Vou até, para você printar, vou desativar rapidinho aqui os comentários. Escutar mais e reagir menos, entender que a reação do outro se trata dele e não de você, e ter um objetivo claro de vida. Printa essa tela, guarda isso, porque é fundamental que você entenda esses 3 pilares. Porém, deixa eu ativar os comentários de novo. Porém, presta atenção. Para você ter esses 3 pilares, você precisa ter algo fundamental. Como eu sempre digo, coragem é ação com preparação. Dizer esse não é uma ação. E não adianta você hoje, eu vou começar a falar não para todo mundo, se você não estiver preparado. Tudo bem? Faz sentido? A Claire, hipnoterapia verbal ou não verbal você trabalha? Eu trabalho com a verbal, ok? Eu trabalho com a hipnoterapia verbal. Tem algo fundamental nesse processo. Boa pergunta, Niméria. Eu já vou te responder essa pergunta, que é ótima. É perfeita essa pergunta. Já vou te responder. Existe algo fundamental para você ter esses 3 pilares. Fundamental. Por quê? O maior inimigo que nós temos, eu não gosto de chamar de inimigo, mas vai ficar melhor para você entender. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, muitas vezes, infelizmente. É através dos pensamentos que a gente paralisa a nossa vida. Porque você quer dizer não para alguém e aí vem um pensamento do tipo, nossa, e se essa pessoa ficar chateada comigo? Alguém já viveu isso? Com certeza. Nossa, será que ela vai gostar? É um pensamento que acaba o quê? Enfraquecendo a sua decisão. Muitas vezes, a partir desse pensamento vem um medo. O medo de agir. O medo de ficar sozinha. O medo de ser abandonada. Que são medos imaginários, mas que estão sendo fomentados por esses pensamentos. E a partir daí emoções tomam conta de você, aí você reage. Quando você diz o sim sem pensar, por exemplo, ali é a sua emoção respondendo por você, e não verdadeiramente você, consciente, querendo dizer aquele sim. É a história do arrependimento. Você diz sim e aí fala, nossa, não devia ter dito isso. Me arrependi. Então você precisa dominar os seus pensamentos, os seus medos e as suas emoções. Você precisa ter, escreva aqui, blindagem emocional. Escreva, blindagem emocional. Porque blindagem emocional é isso, é o domínio dos medos, das emoções e dos pensamentos. Para você usar esses 3 pilares que eu apresentei aqui para você, se você não tiver blindagem emocional, você não consegue sustentar isso por muito tempo. Você não consegue sustentar isso por muito tempo. Por quê? Porque aí vem um pensamento e logo vai dominar a sua ação. Vai vir uma emoção e vai dominar a sua ação. Vai vir um medo e vai dominar a sua ação. Por isso que ter blindagem emocional é essencial para uma mudança de vida. Por isso que ter blindagem emocional é essencial para você dizer não sem culpa. E blindagem emocional é essa preparação que eu estou falando para você. A coragem é ação com preparação. Não acredite que você vai começar a dizer não para as pessoas e que vai ficar tudo bem. Não vai, porque as pessoas vão reagir. Eu preciso ter blindagem emocional para lidar com essas emoções. Como, por exemplo, alguém que eu gosto muito e que sempre se acostumou a ouvir o meu sim, ela ouvir o meu não e ela fazer uma cara de desgosto. Uma cara de contrariedade. É nessa hora que você testa a sua blindagem emocional. É nessa hora que você fala o seguinte, beleza, essa pessoa está chateada, isso é dela e não é meu. E o que ela está me pedindo me distancia do meu objetivo. Me distancia do meu objetivo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui então para mim qual foi o seu maior aprendizado. Coloca aqui hoje qual foi o seu maior aprendizado. Faça isso, primeiro para você fixar esse conhecimento que está aí com você e compartilha com as pessoas que estão aqui
Essas pessoas que estão aqui junto com você, elas estão também vivendo essa mesma angústia de não conseguir dizer não. E talvez o que você percebeu de mais relevante vai ajudar essas pessoas. Enquanto isso, deixa eu responder a pergunta. Era da Lurdinha? De quem que era a pergunta? Não. Ah, era da Niméria. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui. A Niméria. Mas é uma linha tênue entre ser muito individualista e me priorizar e dizer nãos importantes. Sim, é uma linha tênue. Mas é uma linha tênue para os outros. Tudo bem? Para os outros. Porque assim, ó, as pessoas vão te chamar muitas vezes, Niméria, de egoísta nesse processo, de individualista. O que vão falar para você, quer ver a frase que vão falar para você? Nossa, como você está diferente. Nossa, você não era assim. Nossa, você mudou. O que está acontecendo com você? São frases e perguntas que farão para você no momento que você começa a dizer não. Só que quando você, principalmente, tem um objetivo claro, como eu mostrei aqui, fica fácil de você decidir e você vai dizer sim não sem culpa. Porque aí não é uma questão de ser individualista, egoísta, mas é uma questão de prioridade. Opa, isso aqui não é uma prioridade para mim nesse momento. Sinto muito, eu não posso te ajudar. Eu não posso, nessas condições que você quer, no tempo que você quer, na sua urgência, não dá, porque eu tenho aqui hoje uma programação, hoje eu tenho aqui um compromisso muito importante para mim. Isso traz uma paz de espírito gigantesca. Gigantesca quando você consegue dizer não sem culpa. Tudo bem, Niméria? Respondido? Vamos ver aqui, já que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, sim, muitas vezes é isso. A Lurdinha, eu fico imaginando, se não fizer, como ela vai resolver? Acho que sou a única saída para a pessoa. Isso tem a ver com ferida emocional, Lurdinha. Falo assim, esse é um discurso, entenda o que eu vou falar, tá bom? E não quero, obviamente, porque eu não conheço a sua história, mas eu não quero que você fique chateada comigo, mas isso tem a ver com ferida emocional sua. É uma desculpa, isso é uma desculpa que você dá. Por quê? Porque para você manter esse padrão de servir as outras pessoas. Provavelmente é uma maneira de você se sentir útil, ajudando essa pessoa, não sei quem ela é. Então, isso acontece muitas vezes com mães que, de uma certa maneira, deixaram a própria vida passar. Né? Não tiveram um objetivo de vida mais cedo, e aí elas foram vivendo a vida, e aí quando elas percebem, por exemplo, os filhos foram embora. É a síndrome do ninho vazio. Os filhos foram embora. E aí, a maneira dela, digamos, sobreviver é se colocar à disposição dessa outra pessoa. Entendeu? E aí eu vou criando uma espécie de fantasia mesmo, de que sem a minha presença essa pessoa não vai aguentar. Pode ter certeza que ela sobrevive. Existe um recurso da natureza que nós temos que é a adaptação. Na pior das situações, a gente sempre se adapta. Tudo bem? A Suzana, deixa eu botar os meus óculos aqui. A hipnoterapia me trouxe vida. Através dela pude fazer as pazes com a minha história. Quebrei crenças limitantes e repetições de padrões. Hoje tenho orgulho da minha história e de quem eu sou. Excelente, Suzana. Fico muito feliz com isso. Suzana fez a hipnoterapia, meu protocolo, ano passado. E é uma transformação incrível da Suzana. Incrível, incrível. É um dos cases que eu tenho mais orgulho, viu, Suzana, de falar de transformação. Parabéns, parabéns por toda a tua entrega. Muito obrigado aí por você compartilhar. Grata, mestre, por me mostrar que sou capaz de ter uma vida de coragem. Sim, todos nós temos, né? Todos nós temos. A Claire, quando é o irmão que só critica, deve ser isso, e você não consegue falar nada porque tem respeito por ele, mas te sufoca não poder falar nada. Olha só, isso também tem a ver com ferida emocional. Lembra dos personagens que eu falei aqui? Então assim, ó, o teu irmão tem um papel aí, o personagem dele é ser o dominante, provavelmente nesse núcleo familiar. E você, desde a infância, provavelmente, aprendeu a ficar calada. Ficar calada é uma maneira de eu pertencer. Porque se eu fico calada, eu não me oponho,
né, ao que, digamos, o grupo está dizendo, eu continuo dentro desse grupo, eu pertenço. Agora, por que eu tenho esse comportamento? Porque em algum momento a sua mente aprendeu que esse era o personagem que você deveria ter. Provavelmente, ferida, ferida da rejeição. Provavelmente é ferida da rejeição, até mais do que a do abandono. Porque quando eu me calo, é que eu não quero correr eu não quero correr nenhum risco de ser rejeitada. Então, provavelmente, claro que eu estou aqui supondo, tá bom, Claire? Provavelmente há a ferida da rejeição aí na sua história. Tudo bem? E aqui sem julgar a mãe, eu sempre digo isso, sem julgar a mãe, minha mãe isso, não. Sua mãe fez o melhor que ela podia naquela situação. Às vezes, né, é difícil de você entender, porque você talvez guarde mágoa, raiva, seja lá o que for, mas era a circunstância dela. E não tem nada de errado se você guarda isso ainda. Claro que isso te adoece, mas o que eu digo que não tem nada de mais é porque isso é natural. Existe uma interpretação ali, talvez de rejeição, e que fez com que você se calasse ao longo desse tempo, para não dar trabalho, para não ser expulsa aí desse clã. A Lurdinha, aprendi que se a pessoa ficou chateada, o problema é dela e não meu. Muito bom entender isso, vai ser o meu primeiro passo. Exatamente. O problema é dela. Agora, se você fica chateada com a reação dela, né, aí o problema é seu de novo. Aí você precisa resolver isso. Preciso ser minha prioridade. Boa, a Jaque, eu preciso me priorizar. Excelente. Maravilha. Tem uma água caindo aqui. Tem alguém lavando aqui a sacada em cima. A Jaque, na pior das situações a gente sempre se adapta. Sim, sempre se adapta. A Claire, sim, eu me calo e começo a chorar. Então, porque você provavelmente viveu essa ferida emocional e ela está aí ainda aberta. Então, por isso que você aprendeu, né? E aqui, eu vou até além, né, com a minha experiência como hipnoterapeuta. Muito provavelmente você repete um padrão. Provavelmente o padrão da mãe. A mãe talvez tenha essa mesma personalidade. Aí existe uma coisa chamada lealdade emocional. Lealdade emocional. E o que é ser leal emocionalmente à minha mãe? Já que mamãe está lá sofrendo, eu vou também seguir o mesmo caminho da mamãe. Então eu vou lá ficar sofrendo, eu vou ficar calada, eu vou me submeter, né? E isso faz com que você, obviamente, perca a sua essência e você adoeça. Tudo bem? Bom, amanhã teremos outro assunto. Para quem veio aqui pela primeira vez, a gente tem aqui o Mentalidade Yogata sempre às 8h15 da manhã, de segunda a sexta. E amanhã a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Deixa eu até tirar aqui os comentários. Como dominar os pensamentos destrutivos e se libertar. Tá bom? Põe na tua agenda, 8h15 da manhã, como dominar os pensamentos destrutivos e se libertar. Porque tudo começa por um pensamento e é sobre isso que a gente vai falar amanhã em mais um Mentalidade Yogata. Tá bom? Então, eu te espero amanhã às 8h15. Um grande abraço, um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau!